Se você é professor autônomo e cria os seus materiais do zero, eu tenho certeza que você gasta mais tempo preparando aula do que dando aula de fato, né? Nesse vídeo eu vou te apresentar 4 sites que você pode usar para preparar suas aulas muito mais rápido, especialmente utilizando inteligência artificial, e você vai, a partir de hoje, revolucionar o seu trabalho como professor autônomo. Vai começar a gastar tempo onde deve de verdade, na captação de alunos e dentro da sala de aula em si. Vamos lá? Então bora pro conteúdo. Oi, meu nome é Elisa Marques, eu sou mentora de professores autônomos aqui do digital, que trabalham online, ou seja, trabalho com professores que não trabalham em outras escolas, ou que trabalham em outras escolas, mas que também têm os seus alunos particulares. E a minha missão aqui é te ajudar a transformar o seu trabalho numa coisa mais simples de fazer, em que você ganhe mais dinheiro sem ter que trabalhar tanto. Isso envolve, né, a parte do marketing e administração da sua empresa e também a parte de criar suas aulas em si. É por causa disso que eu vou te apresentar agora essas 4 ferramentas que vão facilitar o seu trabalho. Vamos lá pro conteúdo que a gente não tem tempo a perder. Antes disso, quero só te pedir para dar um like nesse vídeo e se inscrever para você receber os próximos conteúdos que tem a ver com isso. E também porque me ajuda muito quando vocês fazem. Me dá gás, inclusive, para criar os próximos materiais. Se você quiser ideias de outros vídeos também, deixa aqui embaixo que eu faço. Vamos pro primeiro? A primeira ferramenta que a gente vai aprender a usar, então, é o Tommy. Ele cria pra gente documentos, apresentações, tudo sozinho. Então, se você tem que fazer um slide ainda da sua aula do zero, o Tommy vai fazer pra você. É só você vir aqui do lado em Create e aí você vai selecionar o que você quer. Então, você quer uma página, uma apresentação, quer converter um documento para uma apresentação, quer uma imagem, várias coisas diferentes. O que eu vou fazer aqui, por exemplo, é pedir uma apresentação sobre a lei de Mendel, certo? Então, ele foi lá e colocou a lei de Mendel e a genética, descobrindo os segredos da hereditariedade. Não fui eu que escrevi nada, eu só escrevi que eu queria uma coisa sobre genética e lei de Mendel. Então, ele mesmo colocou o outline, ele mesmo colocou os tópicos que ele quer trabalhar e ele foi lá e gerou a minha apresentação. Lógico que eu posso editar, então se eu quiser mudar alguma coisa, é possível de fazer, mas só essa ferramenta já vai revolucionar as suas aulas, porque a partir de agora, você não tem que pensar mais em criar uma apresentação inteira para explicar um tópico específico. Então, professores de todas as matérias conseguem utilizar, e professores de idiomas, por exemplo, conseguem colocar a gramática que eles trabalham dentro de contextos a partir dessa ferramenta. Eu criei alguns outros para mostrar para vocês, então eu fui lá e peguei um texto de transcendentalismo em inglês, que é literatura. Às vezes, quando a gente está dando aula de idiomas, por exemplo, as coisas ficam muito fora de contexto. Então, usar essa ferramenta pode fazer com que você consiga colocar o contexto dentro do que você está querendo ensinar. Eu peguei uma literatura, vou falar de transcendentalismo, do Ralph Waldo Emerson, e aí coloquei que eu só queria falar sobre ele e essa filosofia. O próprio Temo foi lá e fez pra mim os meus slides. Inclusive, ele fez utilizando imagens que tem a ver com a história, porque a filosofia transcendentalista, ela fala de uma coisa mais ar livre, natureza, e ele também fez isso pensando nessa filosofia. Pode ver também que as imagens que ele selecionou aqui no meu slide sobre Lady Mendel, de certa forma, tem a ver também com o conteúdo. Então, nada de perder mais tempo criando slide, procurando foto por aí, gastando um tempo horroroso pra deixar bonitinho, para montar, ele faz para você. Agora a gente vai para nossa segunda ferramenta. Aqui na segunda ferramenta a gente vai usar o Roshi. Como é que funciona o Roshi? Você entrou no site, ele é exatamente assim. Você pode gerar uma lição, uma história ilustrada, um diálogo ou alguma coisa do zero. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu vou gerar uma lição e você consegue fazer uma lição usando um link de vídeo do YouTube. Ou seja, olha a revolução aqui. Eu lembro até hoje de quando eu ia montar as minhas aulas de inglês e eu tinha que ficar assistindo o vídeo inteiro para ver se tinha uma parte interessante, pra ver se eu podia criar uma atividade. E nossa, dava uma trabalheira danada. Se existisse inteligência artificial na época que eu dava as minhas aulas de inglês, eu tava feita. Mas infelizmente não tinha até então. Então agora que você pode usar, vamos lá e usar, vamos aplicar no seu trabalho pra economizar o seu tempo. Aqui você consegue, por exemplo, pegar um link de um vídeo do YouTube, colocar aqui. Na versão gratuita você pode fazer até 5 lições por mês e você consegue criar essa lição aqui dentro. Eu coloquei, por exemplo, o vídeo do Ralph Waldo Emerson, que é o cara do transcendentalismo que eu usei no exemplo anterior, e ele foi lá, colocou o texto pra mim, fez as atividades de compreensão, então ele mesmo decidiu que tipo de atividade ele queria. Na versão gratuita, o texto só vai até 300 palavras, então ficou pequeno, mas de qualquer forma, para uma aula minha, duraria a aula inteira a análise desse texto. No caso do Roshi, ele só vai fazer coisas em inglês ou vídeos que tenham pelo menos o subtítulo em inglês, a legenda em inglês. Então, você precisa pensar sempre que quando for usar
usar um texto, ele precisa ter essa legenda. Então precisa ser um texto aí você tenha pegado esse vídeo, esse texto de um lugar maior, ou no mínimo você pode colocar ele em inglês e você mesmo traduzir para o português, que daqui a pouco eu vou te ensinar com qual ferramenta você pode fazer isso para ficar da melhor forma possível. Mas para professores de inglês, essa aqui é uma ferramenta incrível, porque ele dá tudo para você. A parte de compreensão, então tem aqui perguntas pré-texto, perguntas pós-texto e tem uma parte de vocabulário também, e no final ele te dá o answer key, são as respostas dessas atividades. Ele criou sozinho, eu não precisei fazer nada. Copiei o link do vídeo, coloquei aqui e ele mesmo fez. Vamos lá. Quando a gente está criando as nossas aulas, e principalmente se a gente for partir de um vídeo, a gente precisa assistir o vídeo, às vezes, várias vezes, para conseguir lembrar daquele pedaço que a pessoa falou, para conseguir copiar um pedaço do que ela falou para usar nos nossos slides. Então a próxima ferramenta que eu vou apresentar para vocês é uma ferramenta que pega a transcrição inteira do vídeo do YouTube. Eu levei um tempo para achar, apesar dela ser até fácil, levei um tempo para achar uma ferramenta que fosse assim tão simples de usar. Nessa ferramenta que eu vou te apresentar agora, você só tem que copiar o link do vídeo e colar nela e ela mesma faz a transcrição para você. Inclusive, se você é um professor autônomo, criador de conteúdo, como é o meu caso, você pode criar vídeos para o YouTube, como esse daqui, fazer a transcrição dele, copiar a transcrição e criar mais conteúdos baseado nisso. Eu vou te ensinar também nesse vídeo, fica de olho. Vamos para nossa terceira ferramenta então. Essa é a nossa terceira ferramenta, é o YouTube Transcript. Eu vou deixar os links de todas elas aqui na descrição do vídeo, mas o que você tem que fazer aqui nela é simplesmente copiar o link de um vídeo. Eu selecionei um vídeo sobre Revolução Farroupilha, que é alguma coisa aleatória de história que eu lembrava, e coloquei o link do vídeo aqui. Então ele abriu toda a transcrição desse vídeo para mim. Facilita muito na hora de criar aulas, porque eu posso simplesmente não ter que ficar assistindo o vídeo inteiro para achar a parte que eu queria. Posso fazer uma leitura dinâmica aqui e achar aquele pedaço e falar, certo, é essa parte aqui que eu quero usar. E para além disso, eu posso linkar a dica dessa ferramenta 3 com a ferramenta 4, que é a mais completa de todas que você vai ver nesse vídeo, o ChatGPT. Eu sei que você deve ter ouvido falar do ChatGPT por aí em vários lugares, tá todo mundo falando, mas gente, se tá todo mundo falando, é porque de fato é uma ferramenta muito boa. Ele faz revoluções na nossa vida. Tudo que eu faço na empresa hoje é usando o ChatGPT. E como é que ele funciona? O ChatGPT não é como um chatbox, que você escreve uma coisa, ele é programado para te responder a partir da sua resposta. Ele é uma inteligência artificial, ou seja, ele entende o que você fala e aí ele te dá a resposta de acordo com isso. O que eu posso fazer com esse texto aqui, por exemplo? Eu vou fazer uma opção com outro texto para vocês darem uma olhada. Eu vim aqui, digitei darwinismo e vou selecionar esse vídeo, como Darwin revolucionou o mundo. Se vocês virem o vídeo, ele tá em português e ele é da BBC. Eu vou copiar o link dele e vou colar aqui também dentro do YouTube Transcript. Só que quando ele transcreve em inglês. O que eu posso fazer então com essa ferramenta? Eu vou copiar o meu texto inteiro e vou jogar no ChatGPT. Como é que vai ser isso? Aqui eu peguei o ChatGPT e eu escrevi para ele: se eu te der um texto, você cria perguntas para uma aula de história baseada nele? E ele disse que sim. Então o que eu fiz? Voltei aqui, copiei todo o meu texto, joguei nele de volta e ele mesmo criou as perguntas. Só que como o texto estava originalmente em inglês, ele achou que era para criar em inglês. O que eu fiz? Falei para ele: eu quero essas perguntas em português, por favor. E ele foi, refez todas as perguntas e temos aqui 14 perguntas que eu não precisei escrever. Eu não precisei assistir o vídeo, eu não precisei entender nada sobre ele, não precisei gastar tempo criando perguntas. Ele criou para mim. O máximo que eu posso fazer agora é editar uma ou outra, porque eu acho que é relevante ou não é relevante para o que eu estiver trabalhando em sala. Para além disso, eu pedi para ele uma atividade um pouco mais complexa. Eu queria uma atividade mais aberta e subjetiva para esses alunos poderem discutir o texto e criar um senso crítico maior neles. Então até nisso a inteligência artificial ajuda. Eu lembro que quando eu dava aulas na escola pública, principalmente, eu tinha que criar o meu material do zero, baseado num livro que não estava tão atualizado assim para os meus alunos. Eu quebrava muito a cabeça pensando como eu posso fazer essa atividade ser mais crítica para eles, desenvolver o pensamento crítico desses alunos. Eu quebrava muita cabeça e às vezes eu nem chegava numa solução, porque não tinha o ChatGPT na época. Agora, o que eu pedi para ele fazer? Uma atividade aberta e subjetiva que discuta o texto de forma crítica. Usar o ChatGPT é muito fácil, porém, se você não sabe as ferramentas, se você não sabe as estratégias, fica muito difícil. Esses dias eu tava falando com uma aluna minha, que é professora de turco, e ela falou: ai, eu tô contratando alguém só pra poder criar ideias de posts pro meu Instagram. E eu falei: por que você não usa o ChatGPT? Ela falou: porque eu já tentei várias vezes, eu coloquei lá e não deu nada que eu queria. Ai, o chat funciona só pra você, pra mim não. E eu falei: o que você tá perguntando pra ele? Aí ela falou: ah, cria ideias de post pra mim. E
obviamente, deu tudo errado. Gente, isso aqui é uma inteligência artificial. Não é de qualquer jeito que a gente faz. A gente tem que ensinar a máquina o que a gente quer, quem a gente é e de que forma tem que ser feito para que ele faça da forma mais detalhada e mais assertiva possível. E outra coisa, o ChatGPT, ele vai crescendo a inteligência conforme você vai usando. Então, quanto mais feedback você der, melhor ele fica. Mas se você não sabe nada sobre isso, você não entende nem como é que faz para abrir, como é que faz para mexer, eu tenho um curso que chama Teacher IA e ele é específico para professores autônomos, especialmente de idiomas, que querem criar aulas e materiais e cursos, infoprodutos, ideias para as redes sociais, tudo pronto usando o ChatGPT. Ele faz tudo do zero. Eu deixei o link desse curso aqui na descrição desse vídeo, você pode conferir. Mas para além disso, o que eu posso te dizer é, você consegue criar absolutamente tudo do zero. O ChatGPT é o seu novo estagiário. E tem mais uma coisa para dizer. Tem muitos professores que falam, mas eu tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo de ficar preguiçoso quando eu vou usando, eu tenho medo de ela acabar me substituindo com o tempo. Tenho duas coisas para te falar aqui. Sobre ficar preguiçoso, quanto mais a gente usa a inteligência artificial e mais ideias incríveis de aula ela dá pra gente, mais a gente quer usar. Então a gente não fica preguiçoso. Pelo contrário, ele acaba alimentando a nossa criatividade. A gente fica com mais vontade de criar coisas diferentes. Aqui nesse caso, por exemplo, o máximo que eu conseguiria fazer sozinha é criar essas perguntas. E ele levou 2 segundos pra criar. Eu levaria um pouco mais de 10, 15, 20 minutos ali. Agora, além disso, ele criou uma atividade tão complexa e tão diferente que eu jamais conseguiria criar sozinha. Então a gente não fica preguiçoso usando a inteligência artificial. É o contrário, a gente fica cada vez mais criativo, porque ela dá mais ideia pra gente. E a gente tem uma liberdade muito grande de produzir. Até porque, o que te barra na hora que você tá criando as suas aulas? É que às vezes você fica tão mirabolante, você tem tantas ideias, que você gastou 3, 4 horas pra criar uma aula que vai durar 1 hora só. Às vezes o valor que você tá cobrando na hora não tá compensando pro tanto de tempo que você fica criando aquela aula. Então, quando a gente usa a inteligência artificial da maneira correta, quando a gente sabe usar, ela faz as coisas em menos de 10 segundos, sem exagero. E você consegue usar esse tempo a seu favor. Então, se você não tá usando ainda, eu vou te dizer, o medo de ser substituído, por exemplo, você realmente vai ser substituído. Mas não é pela inteligência artificial, é pelo seu concorrente, que está usando e saiu na sua frente. Com o tempo que você gasta criando aulas aqui, você poderia ir muito mais rápido se usasse uma inteligência artificial, poderia fazer aulas muito mais dinâmicas, muito mais interativas, que cativariam bem mais os seus alunos, faria com que eles, o boca a boca deles, trouxessem ainda mais alunos para você e você deixaria de gastar tanto tempo preparando essa aula. Então, gente, tem que usar a inteligência artificial ao nosso favor e tem que sair na frente do nosso concorrente também. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar a atividade que ele criou. Analise criticamente o texto, compreenda a teoria, desenvolver habilidades. Esses são os objetivos dessa sua aula. Ele deu até a duração estimada desse conteúdo. Depois ele colocou o procedimento. Divida a turma em grupos, cada grupo deve discutir isso, cada grupo cria aquilo. Explicou tudo sobre como tem que ser as apresentações e deu até a dica adicional. Durante as discussões, incentive os alunos a considerar o ponto de vista diferente. Você pode fornecer recursos adicionais. Inclusive, você consegue pedir ele para fornecer recursos adicionais. Ele tem uma possibilidade infinita. Então, o ChatGPT ainda é, hoje, a inteligência artificial mais completa e gratuita que você pode usar como aliado nas suas aulas. Se eu fosse você, dica de amiga, correria agora para aprender o quanto mais você pode e usar isso a partir de hoje. E de novo, se você quiser uma ajuda, quiser um curso direcionado que te ensine e te dê as estratégias prontas, só para você copiar e colar o tipo de comando que você dá para a inteligência para ela te dar a aula que você quer, o conteúdo que você quer, o link para conhecer o Teacher IA tá na descrição desse vídeo aqui agora. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você use essas 4 e talvez outras ferramentas. Se você conhecer mais, comenta aqui embaixo as ferramentas que você conhece, que eu posso fazer um vídeo também ensinando a usar. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal para receber mais, dá um joinha aqui e eu te vejo no próximo. Um beijo e até mais!